Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e isso acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia nesta sexta-feira quer nos ensinar algo importante para a nossa vida de cristãos, algo importante para a nossa vida de fé. Com a nossa experiência de vida, com o nosso jeito de ser, pouco a pouco nós sabemos quando vai chover, nós sabemos quando as coisas vão acontecer e, de certo modo, percebemos as mudanças da natureza e dos dias. Hoje o Senhor nos pede para que nós olhemos a nossa vida, olhemos a nossa história, olhemos todas as realidades com os olhos da fé. Fazer a experiência de olhar a vida com os olhos de Deus, isso é, ler nos acontecimentos da nossa vida, ler no dia a dia, nas diversas situações, nas diversas realidades, aquilo que o Senhor nos tem mostrado. O mundo hoje precisa de homens e mulheres que saibam olhar a vida com os olhos da fé. E aí assim a gente consegue ter um novo horizonte, um horizonte diferente, de ter a certeza de que as coisas podem dar certo, que as coisas podem melhorar, que as coisas podem ser melhores porque temos um Deus que é o Senhor da história, temos um Deus que é o Senhor das nossas vidas. Hoje o mundo necessita de nós. O mundo precisa, repito, de homens e mulheres que, vivendo as suas vidas, vivendo suas opções de vida, possam dar testemunho de um Deus que nos acompanha, de um Deus que está conosco. E cada um no seu modo de viver, no seu trabalho, na sua vida de igreja, no meio da sociedade, é chamado a ler as coisas que vêm acontecendo com aquela vontade de Deus, com aqueles olhos da fé que o Senhor nos dá a cada um. Hoje o Senhor então nos pede para dar um passo a mais na nossa vida de fé, de não simplesmente viver os dias como se fossem dias simples, mas viver cada dia como um tempo de Deus, cada dia como um tempo da graça de Deus, porque nós vivemos esse tempo, o ano da graça, ou o tempo da graça, inaugurado por Jesus Cristo. Então, se nós sabemos que Ele é o Senhor da história, que Ele é o Senhor das nossas vidas, nós podemos olhar as situações do dia a dia, na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, com os olhos mais profundos, com os olhos que o próprio Deus dá a cada um de nós. É sobre isso que falava São Paulo na primeira leitura. Eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que receberdes. Isso é, caminhar a nossa vida sabendo que temos um Deus que tem cuidado de nós. Temos um Deus que está ao nosso lado. Temos um Deus que caminha conosco. E Ele pede de nós o quê? Que nós sejamos capazes de viver as nossas vidas como testemunhas de tudo isso que Ele tem plantado. Testemunha de tudo isso que Ele nos tem anunciado. São Paulo vai dar na primeira leitura algumas instruções que são importantíssimas para a nossa vida. Caminhar com humildade e mansidão, suportando as dificuldades, suportando uns aos outros, com paciência e amor, isto é, para permanecer numa cultura de paz, permanecer num ambiente de paz. Hoje nós vemos tanta indiferença, tanta intolerância, tanta violência. O Senhor nos quer pedir que caminhemos um pouco mais,
Que nós que professamos a fé em Jesus Cristo possamos abrir os olhos e dar testemunho desse Deus que nos acompanha, desse Deus que está do nosso lado. Peçamos então hoje a Deus essas graças. A primeira de enxergar a vida, as dificuldades, as alegrias, os problemas, as vitórias, tudo com os olhos da fé. E ao mesmo tempo pedir ao Senhor a capacidade de viver a nossa vocação, viver aquilo que Ele nos deu de mais importante, que é sermos filhos e filhas de Deus, de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Isso é, fazer as coisas ordinárias de modo extraordinário. Viver a nossa vida de família, no matrimônio, na vida consagrada, na vida sacerdotal, tudo aquilo que faz parte dos nossos dias, no trabalho, na igreja, onde nós estivermos, o ordinário da nossa vida de modo extraordinário. Que Deus então nos faça dar esse passo na nossa fé. E aí nós teremos essa certeza de que, de fato, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que reina sobre todos nós. Que Deus assim nos ajude. E a Virgem Maria, ela que é a toda plena e toda cheia da vontade de Deus, acolha hoje a nossa oração, acolha hoje a nossa intenção. Amém. Amém.